90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online! Fala, galerinha! Vamos que vamos, mais uma aula de matemática. Hoje eu tô aqui pra gente falar de sólidos inscritos ou circunscritos, né? Então, mas pera aí, Vilg, quais são esses sólidos? A gente vai falar sempre de sólidos especiais, assim, vai ser sempre do mesmo jeito? Aí é que tá a parada. Não! Vai ser cada questão uma parada diferente. Mas, Vilg, então como é que eu vou fazer pra conseguir me virar nos exercícios que aparecerem com esse tema? Eu vou mostrar pra você como que você vai, qual é o pulo do gato aqui nesses exercícios. A gente vai precisar sempre olhar para os elementos principais de cada sólido. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando uma esfera e um cubo, bom, quais são os elementos principais? Bom, da esfera eu tenho o raio, né, ou o diâmetro, de repente, e do cubo eu preciso trabalhar alguma coisa que tenha a ver com a aresta, né? Então pode ser que eu use a diagonal do cubo, pode ser que eu use uma face do cubo, né? E você vai perceber que a gente não vai falar só de sólidos totalmente inscritos ou circunscritos, não é uma coisa presa, né? O ideal aqui, né, o grande lance dessa aula é a gente relacionar dois sólidos que estão, né, juntos. E aí, às vezes, um vai estar dentro, o outro vai estar fora, o outro vai estar mais ou menos. Você vai ver que vai ter questões em que a gente tem tangências. Então é muito importante a gente conseguir relacionar os elementos de cada um dos sólidos. Então eu vou mostrar para vocês aqui o caso mais emblemático, né? Vem comigo para cá, ó, que é quando a gente trata do cubo e esfera. Então, ó, eu vou mostrar pra você. Tô grande, eu não tô, cara? Que isso? Ou tô gordo, né? Não sei também, pode ser, né? A ideia é a gente olhar para as duas situações possíveis aqui, tá? O cubinho inscrito na esfera ou o contrário. Ô, Vilg, como é que seriam esses desenhos? Ó, se eu tenho uma esferinha aqui dentro do cubo, já já a gente vai analisar se o desenho está pequeno e qualquer coisa eu amplio para vocês. Ah, não tá não. Tá bom. Vamos colocar a esferinha aqui dentro. Show? E vamos fazer o contrário, né? Vamos fazer a esfera por fora e o cubinho dentro. Maravilha. Tá?
Ué, Vigo, mas isso aqui não me parece muito uma esfera. Ainda vou mexer no desenho, tá? A gente vai ver algumas coisas acontecendo. O que tem de importante acontecendo aqui, pessoal? Vamos supor, né, que a gente vai ter uma vista superior desse desenho, ou de qualquer face, tá? A gente vai olhar e vai ver só uma das faces do cubinho. Pode ser lateralmente, pode ser de cima, pode ser frontal, você escolhe. A ideia é que você veja um quadrado, tá? E dentro desse quadradinho você vê isso aqui. Então, ó. Quando isso acontece, pessoal, a gente vai pensar lá na geometria plana, no que tá rolando, né? Ó, o cubinho, ele vai ter uma aresta A. Então, esse quadrado vai ter um lado A. Enquanto que a minha esfera, quando eu olho lateralmente, né, eu vejo um círculo. E aí esse círculo vai ter raio R. Mas eu posso dizer que o lado, ele vai ter a mesma medida do diâmetro, né? Que no nosso caso vai ser 2R. Então o principal aqui, a relação que eu vou usar aqui é essa. A igual a 2R. Ou seja, a aresta é igual ao diâmetro. Molezinha? Fácil de ver, tá? Pô, então essa percepção é o que eu tenho aqui de mais importante, né? No caso, quando a esfera está dentro do cubinho. Não precisa decorar. Esse é o ponto. Eu não quero que vocês decorem, ok? Bom, e quando for o contrário? Não vai ser uma situação tão óbvia, porque eu não vou ter essa situação de vista lateral, de vista... Por quê? Porque a esfera está por fora, né? Então, eu vou pensar o seguinte, ó. Aqui, a esfera, né? O cubo, ele está totalmente conectado com a esfera. Todas as arestas do cubo estão perpassando por dentro da esfera, enquanto os vértices do cubo estão na superfície esférica. Então deixa eu escrever isso. OBS. Os vértices do cubo estão na superfície esférica. Aqui ainda está aparecendo? O azinho ficou. Vou trazer aqui para cá. Melhorou? Boa, moleque. Tá? Então, o que vai acontecer? O cubo está totalmente centralizado ali, né? Ele está bem no meio e encostando nas paredes da esfera. Então eu quero que você veja o seguinte, ó. Esse camarada aqui, ó, que eu fiz de vermelho, ele vai se chamar diâmetro. Porque ele está ligando dois pontos, né? Ah, ficou bem cagado aqui, eu escrevi por cima, não gostei não. Vou melhorar. Pronto, deixa assim. Esse cara vermelho,
ele vai ser o diâmetro da minha esfera. E do cubo, pessoal, ele representa o quê? Ele representa a diagonal. Então vamos escrever isso aqui. Cadê aquele verdinho que eu gosto? Excelente. Então, ó, aqui a gente vai ter, ó, a diagonal do cubo vai ser igual ao diâmetro. Tá? Mas, Vilg, existe uma fórmula para isso? Ó, a diagonal do cubo, pessoal, a gente sabe que é aresta vezes raiz de 3. E o diâmetro, pessoal? O diâmetro é 2R. Mais uma vez, eu não quero decorar isso. Eu quero visualizar esses elementos. Eu sei que tu não vai fazer esse desenho, tá? Até porque o desenho geralmente vai vir na questão, tá? Então, o legal é a gente olhar para as figuras e visualizar isso que eu estou mostrando para você. Show? Tira um printzinho desse bagulho. Deixa eu sair da frente aqui. Maravilha. Printou. Voltei. Ó, vamos olhar para a primeira questão? Olha essa questão aqui que legal. O modelo astronômico heliocêntrico de Kepler, de natureza geométrica, foi construído a partir dos 5 poliedros de Platão, inscritos em esferas concêntricas, conforme ilustra a figura abaixo. Então, ó, a razão entre a medida da aresta do cubo e a medida do diâmetro da esfera a ele circunscrita é. Então, aqui tem uma jogada com as palavras, né, com os nomes. Porque olhando para aqui, tu vê que tem um cubo, o cubo está aqui no meio, está em evidência, né? Você percebe que dentro do cubo tem uma esfera inscrita e aqui fora tem uma esfera circunscrita, tá? Então, inscrito é quem está dentro, ok? Circunscrito é quem tá fora. Essa é a brincadeira, tá? Pô, Vilg, mas o cara tá falando de poliedro de Platão, o que é isso? É porque se você for olhando aqui pra dentro, ó, aqui tem um tetraedro também, tá? Mas é porque a pergunta não envolve o tetraedro. Tá falando só do cubo. Então, ó, a razão entre a aresta do cubo e a medida do diâmetro da esfera a ele circunscrita. Então, eu quero uma razão entre a aresta e o diâmetro. Show? A aresta e o diâmetro. Viu aqui? Pera aí. Quando eu tenho um cubo e uma esfera, vem comigo pra cá, ao cubo circunscrita, a esfera está circunscrevendo o cubo, a esfera está dentro ou está fora? O que tu acha? Quem inscrito está dentro, circunscrito está fora. Então, ó, a esfera circunscreve o cubo. Então, a esfera está dentro ou fora? Ah, viu? A esfera está fora. Então, a situação da questão é essa aqui, ó. Pô, então se a situação da questão é essa, eu vou usar essa relação aqui, ó. E o que ele está pedindo pra gente? Ele está pedindo pra gente a razão entre a aresta e o diâmetro. Então eu vou fazer no exercício 1 só uma jogadinha com esses dados. Olha só, vou até escrever aqui embaixo. Questão 1. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Ó, vou pegar aqui e vou brincar com isso, ó. Para escrever a razão que ele está pedindo, eu vou escrever assim, ó.
Vê se faz sentido, ó. Peguei esse raiz de 3, passei para lá. Peguei esse 2R e passei para cá. Mas por que tu passou o 2R, viu? Não passou só o R? Porque ele está pedindo a razão entre a aresta e o diâmetro. E acabou a questão. É só isso. Olha que louco. Tá? Mas viu que eu tô olhando para as respostas aqui, para as alternativas, e não tem a opção 1 sobre raiz de 3. Quer ver? Não tem. Ó, não tem 1 sobre raiz de 3. Mas você que já tá ligado, tá percebendo que aqui, ó, não tem nenhuma alternativa com a raiz no denominador. Então tu vai falar o quê? Pô, tem uma malandragem aqui, né? Qual é a malandragem? Pô, o cara deve ter feito uma racionalização. Se eu pegar aquele cara ali e racionalizar, eu vou fazer como? Vou fazer isso aqui, ó. Né? E aí, fazendo esse produto, a gente consegue escrever, vou até abaixar aqui, A sobre 2R igual a raiz de 3 sobre 3. Tá aparecendo? Pô, moleque, olha aí. Aqui é quem? Aqui é a aresta e aqui é o diâmetro. Então, ó, aresta e diâmetro. Então, se tudo tiver certo, nós vamos marcar a letra C. Confere aí o gabarito, por favor. Se isso não tá na letra C. Tá na letra C, né? Vamos ver então se vai acender bonitinho? Letra C, moleque, viu? Se então nós chegarmos na prova entendendo quais são as situações que a gente vai poder encontrar, fica mais fácil. Porque quando você chega e vê essa figura, mas é uma coisa que tu nunca viu antes, você fica meio doido, né? Tu fica meio perdido, fala, caraca, eu não sei nem começar. Como é que um negócio, uma figura que não tem nem número, não tem valor de nada, como é que vai aparecer um raiz de 3 sobre 3? Não, você tem que se lembrar da tua aula, lembrar que nós fizemos essa situação e que, na verdade, aqui existe uma relação entre o diâmetro e a diagonal do cubo. Molinho? Pô, Vigo, mas eu não lembrava que a diagonal do cubo era a aresta raiz de 3. Pô, aí tu tem que voltar lá na aula de cubinhos, tá? Lá na aula de prismas. Faz sentido até aí? Moleza? Então printa a minha tela, vou apagar tudo. Vou apagar tudo. Primeira questão, molezinha. Agora eu pergunto, será que eu preciso ficar me preocupando com decorar um monte de coisa? Ou quando chegar na questão, Deus vai me ajudar a relacionar os elementos principais? Gente, não é Deus que vai te ajudar, né? Você tem que saber quais são os elementos de cada um dos sólidos e buscar por si só uma relação entre eles. Então, vamos ver a questão 2, ver o que ela apresenta pra gente, ó. Ah, olha que loucura. A questão 2 vai trazer esferas, eu nem li ainda, dentro de um cilindro. Beleza? Isso aqui, né, são bolinhas de borracha. Então vamos ver o que o enunciado diz. A indústria de bolas de borracha Cilimbola quer produzir embalagens cilíndricas para colocar 3 bolas com 3 centímetros de raio cada, conforme a figura. A quantidade total de material utilizado para o fábrico da embalagem, incluindo a tampa em centímetros quadrados, será. Então, primeira coisa, quando eu leio a questão, eu já percebo, olhando para o enunciado, né, olhando para a pergunta, que eu quero calcular o quê? A área ou o volume? O que você acha? Quando você fabrica a embalagem, né, você vai fabricar uma espécie de caixa, né? E essa caixa, ela é vazada, né? Ela tem um espaço dentro dela. Então você vai usar um material que tem uma determinada área,
tá? Viu? Mas eu não entendi muito bem. Se você estiver ligado nas unidades, você vai perceber que a pergunta está falando sobre o quê? Centímetro quadrado. Centímetro quadrado é uma unidade de área. Não tem como ser volume, né? Então você vai ter que lembrar que um cilindro, que é a nossa embalagem, tem uma fórmula para a área dela toda. Show? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é através da informação única que foi dada em relação à esfera, né? Raio 3, você vai descobrir agora os elementos do cilindro. Como é que eu vou fazer isso? Como é que dá para fazer isso? Vamos pensar aqui, ó. Eu vou colocar um cilindro e esfera. Tá? Nesse caso aí, a gente tem o seguinte, ó. A situação é essa. Deixa eu melhorar isso aqui. Mais ou menos isso. Tá? Isso aqui é a situação de um cilindro com uma esferinha dentro dele. Tá? O que vai acontecer de importante, pessoal? Quando eu trato da esfera, ó, se eu pegar aqui a parte central, essa parte, ela é exatamente igual às bases do cilindro. Ou seja, eu acabo de perceber que o cilindro e a esfera têm o mesmo raio, né? O raio da esfera é igual ao raio da base desse cilindro. Show? Beleza, então peraí. Então aqui tem um raio R. Molezinha? Deixa eu apagar aqui para o R ficar bonitinho. Raio R. Bom, no cilindro, qual é o outro elemento importante que eu tenho além do raio? Quem fala aí para mim? Justamente, né? Eu preciso saber também a altura. E aí, olha a altura aqui aparecendo, cara. A altura é esse maluco aqui fora, ó. A altura é esse cara aqui. Mas viu, como é que eu vou relacionar a altura com o raio? Você vai olhar para cá, ó. Aqui também não está encostando bonitinho na parte de cima? Então, ó, aqui você tem um R, aqui você tem outro R. Ou seja, o H, ele é igual a 2R. Ok? Então, se você consegue ter essa visualização aqui nessa figura bonitinha, tá de boa, né? A gente já consegue ir para o exercício. Porque como é que é o exercício? Questão 2, vamos lá. Como é que é a questão 2? A questão 2 fala do cilimbola. O que é o cilimbola? É um cilindro e nós colocamos aqui 3 bolotinhas. Vou aumentar isso aqui um pouco. Bolinha 1, bolinha 2
bolinha 3. Ok? Acho que assim tá ok. E aí, a brincadeira é essa. 3 bolinhas encostadas, né? E aqui eu vou fazer a base. Ah, viu que interessante. Mas o que eu preciso, né, é lembrar que nesse cara, o raio da bolinha é 3. Então, pera aí. Ó, lembra que eu botei que aqui era o raio? Então, aqui, ó, o raio é 3. Né? E quando eu olhar para a altura, a mesma ideia que a gente usou aqui, ó, a gente vai usar aqui também, ó. Por quê? Porque em cada situação dessa aqui, ó, eu tenho um diâmetro. Que é como se eu pensasse nisso aqui 3 vezes. Então, se a altura é igual ao diâmetro, ó, essa altura aqui vale 6. Essa altura aqui vale 6. Essa altura aqui vale 6. Ou seja, a altura do cilindrão é igual a 18. Beleza? Acabou, pessoal. A parte que a gente precisava trabalhar de sólidos inscritos circunscritos, que é a aula de hoje, era isso aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Vai resolver uma questão normal de cilindro, que a gente já tem os elementos do cilindro, que são o raio e a altura. Então, como é que a gente vai resolver o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente descobrir, ó, a área da embalagem, incluindo a tampa. Ou seja, ela vai estar fechada embaixo e fechada em cima, né? Então, eu preciso da área lateral e da área de 2 bases. Essa aqui e essa aqui. Ok? Então vamos lá. Ó. A área total do cilindro vai ser 2πrh mais 2πr ao quadrado. Né? O que é 2πrh, pessoal? A área lateral. E o que é 2πr ao quadrado? 2 bases. Né? Porque se fosse uma base só, seria πr ao quadrado. Como são 2, 2πr ao quadrado. Agora é só substituir o r por 3 e o h por 18. Então vamos lá. Ó. Área total igual a 2π vezes 3 vezes 18, mais 2π vezes 3 ao quadrado. Então, 6 vezes 18, 108, mais 9 vezes 2, 18. Então, isso aqui vai dar 126 π centímetros quadrados. Isso está aparecendo aí? Maravilha. Tá? Temos essa letra. Qual é a letra? Fala para mim. Letra A. Letra A. Ah! Vamos ver se estamos acertando, né? Letra A, moleque. Eu tô com muita sorte hoje.
Vamos seguir iluminado. Então, essa foi a questão que relacionou esfera com cilindro. Mas, Vyug, sempre que eu tiver uma relação entre esfera e cilindro, vai ser essa? O que você acha? Vai ser essa? Não. Por quê? Porque nem sempre eu terei uma esfera nessa posição, tá? Em que a esfera está batendo nas paredes do cilindro, tá? Eu posso ter outras soluções, outras situações. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem um outro exercício. Ih, moleque, olha aqui, ó. Uma indústria de cosméticos. Jequiti... Pô, tu tinha que ter colocado pra piscar, tá? Deseja embalar sabonetes esféricos de raio 3 centímetros. A embalagem terá formato cilíndrico de forma a acondicionar 3 sabonetes, como mostra a figura. Aqui tu tem a vista superior da embalagem. A medida do raio e da altura da embalagem deverão ser aproximadamente quanto? Então olha que maneiro, gente. Nós temos novamente esferas e cilindros, porém a situação é completamente diferente, tá? A gente vai ter aqui 3 sabonetinhos, vai ter alguma coisa a ver com aquilo ali, mas você já percebe que o raio da minha saboneteira, vamos dizer assim, da minha embalagem, não pode ser igual ao raio do sabonete. Porque se for igual, já era, né? Não vai caber nessa posição. Então a gente vai ter que fazer alguma outra estratégia, tá? Tranquilo? Posso apagar tudo para a gente fazer essa questão 3? Printa lá, printa lá. Maravilha. Vamos apagar. Vamos tomar mais um gole de café. Antes que ele fique... Tá semi-ruim. Ainda não tá ruim, não. Vamos lá. Pô, mas tem mais ou menos uma meia hora que eu peguei esse café. Ó, essa questão aqui do sabonete é muito interessante. Tá ruim. Tá um pouco sujo, né? Vamos jogar um Chomsky aqui. Ah, moleque. Ah, moleque. É isso. Então, ó, vou fazer o desenho, tá? Eu vou colocar um sabonete verde, um sabonete vermelho, e um sabonete azul. E a nossa embalagem, ela tá aqui, ó. Show? Essa é a ideia. Mas, Vyug, você tá botando com um espaço, né? Não parece que elas estão perfeitamente acondicionadas. Estão. Por quê? Porque, na verdade, esse ponto ele está encostando na parede do cilindro, mas é um pouquinho mais lá atrás, né? Quando você olha de frente, você não está vendo isso. Então, ó, quando você tiver a vista superior, nós teremos o seguinte. A gente tem uma bolinha vermelha aqui,
uma bolinha azul aqui e uma bolinha verde aqui. Tá? Mas não tão parecidas, né? A azul tá um pouquinho maior. Pronto. Vamos ampliar isso aqui. E essa aqui também. Pronto. Ficou menos grosseiro. Essa é a vista superior. Ok? Não tá maravilhoso, mas tá tudo bem. Lembrando que estamos à mão livre, né? Então, pisco aqui no desenho, só para vocês verem que estamos falando da mesma figura, tá? É a mesma coisa. 3 bolinhas ali conectadas e a esfera maior, né? E aí a minha pergunta é, virou um exercício de geometria plana. O que eu preciso que você se lembre? Sempre que nós trabalhamos com circunferências que se tangenciam, nós precisamos tratar, né, de ligar os centros. Então, se a gente ligar os centros, a gente vai ter o seguinte desenho. Esse cara aqui é um triângulo equilátero. Tá? E para descobrir o raio da minha parte de fora, eu vou pegar esse pontinho aqui, que é o pontinho central. Eu vou me lembrar, ó, que o raio é isso aqui. Tá? Vou trazer aqui para fora uma ampliação. Se a gente olhar para esse triângulo aqui, ó, tá? A gente tá, não gostei muito dele não, vou fazer assim. Ficou melhor. A gente está tratando, ó, esse pedacinho aqui, ó, é esse, ó. Tá? E é muito fácil calcular esse pedaço se a gente lembrar das nossas aulas de geometria plana. Porque olha só, esse cara aqui, ó, é o centro do triângulo que eu vou chamar de baricentro. Mas viu por que você vai chamar de baricentro? Porque eu sei uma relação interessante quando trata-se do baricentro, tá? Mas no triângulo equilátero, todos os centros se conectam ali, né? Eles são, então, em centro, baricentro, circuncentro, ortocentro, tudo centro vai ser esse cara. Então, o que está acontecendo? Tratando-se naquela construção, ó, eu tenho 2 raios, ó. Como ele falou pra gente que o sabonete, ó, vem comigo pra cá, o sabonete tem 3 centímetros de raio, fica fácil a gente perceber isso aqui, ó. O lado vale 6. Esse pedaço que eu estou mostrando aqui, você precisa lembrar que esse cara todo aqui é a altura do triângulo equilátero. E esse pedacinho que eu estou interessado, ele é 2/3 da altura, enquanto esse aqui é 1/3 da altura. Então eu vou escrever isso aqui, ó. Esse pedaço, ele é 2/3 da altura. Né? A altura do triângulo. Que por se tratar de um triângulo equilátero, a gente sabe que a altura do triângulo é o quê?
lado raiz de 3 sobre 2. Então, ó, esse pedaço pode ser calculado assim. Lado raiz de 3 sobre 2. Então, ó, cortou o 2, cortou o 3. Então, aqui ficou 2 raiz de 3. Mas, viu que será, então, que 2 raiz de 3 já é a nossa resposta? Calma. Porque o raio, gente, é isso aqui tudo. Tá? Então, eu preciso ainda pensar nesse tamanhozinho aqui. E mais, o exercício sugeriu pra gente uma aproximação para o raiz de 3, ó. 1,73. Então, eu posso pegar isso aqui e escrever assim, ó. Isso vai dar 3,46. Guarda isso. Por que guarda isso, pessoal? Porque quando eu quero calcular o raio, né, da caixa, no caso da embalagem, né, eu vou fazer esse pedacinho mais o raio do sabonete. Então, isso vai dar 6,46 centímetros. Essa questão, gente, é muito difícil, tá? Ela é bem difícil, mas ela é muito interessante, então por isso que tá aí. Agora, olha só, ele não quer saber só isso. Ele quer saber também a altura da embalagem. E observa que a gente já achou, né, duas opções que tem o 6,46. Falta agora a gente dividir, né, aqui os nossos chutes entre letra C, entre letra D e letra E. Qual que você marcaria? Né? Eu preciso saber agora a altura da embalagem. Vamos voltar para cá. Ó. A altura da embalagem, pessoal, ela é calculada exatamente igual no exercício anterior. Né? A altura da embalagem é essa aqui, ó. Então, a altura da caixa é igual a 2 vezes o raio do sabonete, né? Ó, que é o diâmetro do sabonete. Ou seja, 2 vezes 3. Então, essa altura é 6 centímetros. Bem legal o caso da altura. Agora, a gente podia fazer esse problema, né, ficar um pouco mais tranquilo se tu fosse chutar, né? Se você fosse chutar, você ia chutar, pô, eliminando a letra A e a letra E. Porque você já percebe que não pode ser, né? A altura é 6, é muito mais fácil calcular a altura do que calcular o raio da base. Tá? E aí depois você, pô, não sei. Mas aí você faz uma análise, né? Pô, será que você ficaria claramente entre a C e a D? Porque esse raio aqui, com certeza é maior do que 6. Ó, que aqui vai ter um diâmetro, então um pouquinho mais que o diâmetro. Aí você ia ficar na dúvida entre esses dois caras, ó, 6,73 ou 6,46. Mas já melhora bem a sua vida, né? Se você não quiser fazer isso tudo. Ok, pessoal, ficamos por aqui, tá? Letra D, deixa eu anotar. Gabi D. Ficamos por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais exercícios de sólidos combinados, vamos lembrar. Ok? Beijo, tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.